Hein? Só para você. Tá bom? Ele é um especialista em reprodução humana. Eu vou conversar com o ginecologista Paulo Olmos. Paulo Olmos, como é que é um negócio no seu consultório, tá? Dos canais, dos casais que você recebe, são os homens ou são as mulheres que têm maior problema de fertilidade? É bem dividido isso daí. Quer dizer que 40% são fatores masculinos, 40% são as mulheres e 20% é uma associação dos dois, que tem algum problema pequeno de fertilidade. Um com o outro. E essa somatória faz com que eles não consigam ter um filho. Antigamente os homens achavam, né, que só as mulheres é que não davam filhos, né? Uhum. Porque saía ali o líquido seminal, ele achava que estava tudo bem, né? Dizia, pô, essa mulher não engravida. Reis que afastavam rainhas, né? O próprio chá da Pérsia que afastou a Soraya, mas no caso, a Soraya que era infértil. Mas antes disso, né? Os reis já afastavam e diziam, não, essa mulher não engravida, não é boa de barriga. Tinha umas coisas assim terríveis. Ainda existe um certo machismo nesse sentido? Existe bastante. Quando o casal vai procurar, quando vai até o consultório, já vai no especialista em reprodução humana, já sabe que vai ser submetido a também um exame do marido, né? Que vai fazer parte da pesquisa, o espermograma, que é um exame um pouco mais grosseiro. Já existem coisas mais sofisticadas do que espermograma. Né? Ah, é? O espermograma é como se você estivesse olhando de cima de um prédio, assim, uma avenida aí embaixo. Então você vê qual é a velocidade que passam os carros e qual é o fluxo de veículos, mas você não vê a qualidade desse fluxo de veículos. Claro. Então você pode ter um exame mais sofisticado que é o seguinte: você submete o espermatozoide a um estresse de centrifugação. Você centrifuga o líquido seminal. Então, toda vez que você centrifuga, o que é sólido tende a descer. Então, o líquido seminal fica em cima e o espermatozoide vai para baixo. E nesse meio fica um meio de cultura, que é um meio de cultura apropriado. Depois disso, você deixa esse centrifugado numa estufa apropriada e os melhores vão nadar para cima. Então, chama swim-nap, que eles nadam para cima. E é com esses que a gente vai trabalhar no caso de fertilidade assistida. Pega aqueles que são mais... Os mais espertinhos. Os mais espertinhos. Isso. Por que se você colhe nesse sistema, acontecem tantos casos de gêmeos? Bom, isso é pelo seguinte: quando vai ter qualquer processo de fertilidade assistida, é necessário que a gente faça uma indução da ovulação. E o que significa isso? Dê medicamentos para que possa crescer os óvulos. Por quê? É muito difícil saber a hora que uma mulher vai ovular espontaneamente. Sim. Então, qual que é o mecanismo que o médico tem para que possa ter mais resultado do seu procedimento? Ele faz uma indução de ovulação. Então, quando faz essa indução, a captura dos óvulos não vem um só. Porque, deixa eu só dar um parênteses que eu acho que é interessante. Não é por mês, no início do ciclo menstrual, não começa a crescer só um óvulo, crescem vários óvulos. Chega no quinto dia, mais ou menos, quinto, sexto dia, é o especial, é o que vai ter o receptor. Vamos dizer, o que vai crescer. O que vai ter mais recepção do hormônio, o escolhido. E os outros se atresiam. Quando você dá o medicamento, então os outros não se atresiam e vêm juntos no crescimento. Agora, então você... Não, mas peraí, o óvulo é que vem. Vem vários óvulos crescendo juntos. Você tem uma corte de óvulos que vão crescendo. Claro, mas não precisa ter mais de um espermatozoide para acontecer isso? Não precisa ter milhões, dependendo do procedimento. Quer dizer, se você vai fazer, por exemplo, um procedimento de uma inseminação artificial, que corresponde ao quê? Pegar esse espermatozoide com essa técnica que eu falei antes. Pois é, mas aí é um espermatozoide que você pega, não? Vários. Ah, você pega todos os swim... Isso, todos os que nadaram. Swim-nap? Swim-nap. Todo swim-up, tudo que apareceu, isso. Você pega aí... Insemina. Tchá! Insemina. Nos óvulos. Mas não, nos óvulos não. Dentro do útero, no caso de inseminação artificial. Sim. Dentro do útero. Então, são milhões. Agora, no caso de fertilização in vitro, por exemplo, em que você retira o óvulo para trabalhar em laboratório,
Você também precisa de alguns milhões. Aí você retira os óvulos. Os óvulos, porque trabalhar com Daí, um só é muito difícil. Não corre o risco de repente, a mulher engravidar de 8? Isso é uma contraindicação, por exemplo. Primeiro, a gente só transfere no máximo 4 embriões, no caso de fertilização in vitro. Né? E por quê? Porque Mas a gente máximo chega a transferir até 4 embriões. Por quê? Porque a chance de ter trigêmeos fica em torno de 1%. E a chance de ter quadrigêmeos é muito menor do que a de trigêmeos. Então, o que acontece? Se sabe que se transferir até 4 embriões dentro do útero, a chance de ter um filho em casa, um bebê em casa, é muito boa. Acima disto, o que acontece? Começa a ter problemas obstétricos, que nem aquela mulher lá da Inglaterra. Certo. Tem vários embriões. Então, o que acontece? Não tem útero suficiente para crescer tanta criança. Então, claro, ela aborta. Porque aquilo não é um supermercado, é um útero. Um útero. Né? Agora, qual é o percentual de nascer um bebê nessa fertilização in vitro com 4 embriões? De nascer um bebê? Em torno de 25% de todas as mulheres que começam o procedimento. Daquelas... É baixo, né? Não sei, é relativo. Vamos ver o seguinte. Digamos uma mulher que tem Perdão, é baixo em relação ao que se pensa comumente. Que diz sim. Faz ali o processo in vitro e não tem erro. Isso. A não ser... Agora... Quer dizer, popularmente se pensa que 80% dos casos... 80% fertiliza na estufa. Sim. Quer dizer, você retira o óvulo, estaca o espermatozoide e coloca numa estufa. 80% fertiliza. Mas o que acontece? Então, como é que é o processo de fertilização natural? O processo é o seguinte, tem o óvulo que está saindo, a trompa vem perto do óvulo, imagina que aqui a trompa é aqui um útero, tá? Então, o óvulo vem, ele se coloca na posição perto da trompa, a trompa tem umas franjas, e esse óvulo entra dentro da trompa. O espermatozoide subiu pelo útero, eles se juntam mais ou menos no terço médio. Se dividir a trompa em 3 partes, se junta aqui. E demora de 5 a 7 dias para chegar esse embrião dentro do útero, depois de fertilizado. Mas na fertilização in vitro, a gente não consegue segurar um embrião na estufa 5 dias. Então, a gente transfere com 48 horas. Certo. E não houve transformação, muitas vezes, suficiente da camada interna do útero para poder nidar o embrião. Então, é esta a variação que dá os 80% de fertilização na estufa e de 20% a 25% de gravidez. A gente tem, aliás, você nos cedeu aí um VT, não é? Uhum. Eu gostaria que a gente rodasse esse VT, por favor. Willem. Olha... Você vai narrando, por favor, para a gente. Esse é uma animação por computador. Isso é como se fosse a superfície do ovário, né? Então, o que está acontecendo? Esse é o momento da ovulação, né? O óvulo foi amadurecido dentro do ovário e, nesse momento, ele está saindo para a superfície do ovário e vai ser, posteriormente, captado por uma trompa. Isso aqui que está surgindo Isso é a superfície do ovário e essa é uma geleia que reveste o óvulo para que ele tenha proteção suficiente. Então, esse cúmulo, que é essa geleia aqui protege, está em volta do óvulo, né? E por que a gente precisa de milhões de espermatozoides para poder fertilizar? Porque é necessário também que se digira essa geleia para poder penetrar. E isso tem em enzimas da própria cabeça do espermatozoide. Aí, quer dizer, tem vários espermatozoides que vão para o sacrifício para um entrar. Olha um óvulo com os espermatozoides tentando entrar, né? Eles vão digerindo toda essa parede com essa geleia e só um vai penetrar. Né? Que coisa fantástica. É lindo, né? E então, aí é uma imagem de fertilização in vitro, né? Quer dizer, está na estufa. E isso daí, quer dizer, isso é uma animação, mas é bem assim como é mesmo, né? Certo. Tem o óvulo e tem os espermatozoides em volta, né? Que